E aí, pessoal, vamos lá fazer aquele nosso resumo bem tranquilo, bem light. Agora o negócio está pegando, hein? Lembrando aí, regrinhas de matemática e principalmente, gente, são regras até 9º ano, tá? Então, se você dominar essas regrinhas, o ensino médio para você é bem tranquilo. E é só questão de praticar e memorizar, porque fica assim, tipo, no automático. Ah, como é que eu posso somar números com potências diferentes? Não, tem que estar no mesma ordem de grandeza, não é isso? Então vamos lá, fazer nosso resumo? Então aí, ó, potência de 10, aula 3, né? Por que usamos as potências de 10? Nós utilizamos para facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos. Como assim? Em alguns casos, consideramos apenas a ordem de grandeza. Foi o que foi falado bastante aqui, ó, durante a aula. Quando a ordem de grandeza é muito alta, um valor muito alto expoente, eu só olho para ele. Como escrever os números em notação científica? Olha lá como é que eu escrevo. O número tem que estar entre 1 e 10, um número que acompanha a potência de base 10. Então, olha só, esse número que multiplica a potência de base 10, ele pode ser 1 ou maior, mas não pode ser igual a 10, nem maior que 10. Tem que estar entre 1 ou igual a 1 e menor que 10. Aí você vai ter a notação científica. Aí você pensa, professor, mas por que tem que estar entre 1 e 10? Como foi falado. É para facilitar seus cálculos. Se você tem lá um número, como eu falei, 0,0075, somar com 350 mil, vai ficar números assim, sabe, destoando, não tá legal. O que você vai fazer? Você vai igualar eles para poder fazer essas contas. Agora, se a ordem de grandeza é diferente, você tem que colocar na mesma ordem de grandeza. Então, dependendo do valor, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o que nós já falamos aqui? Não tem problema de usar a calculadora, só não pode ficar só dependendo da calculadora. A calculadora é só de você digitar um número e te dar um resultado. Você tem que saber a regra como realizar. Eu vou transformar, coloquei tudo na potência de mesma base, fechou para mim. Aí coloquei o expoente igual, vou poder somar e subtrair. Vamos lá, continuando? Então, lembrando, notação científica, o valor que multiplica a potência de 10, você tem que, potência de base 10, você tem que colocar entre 1 e 10. Bom, operação com potência de 10, como que eu faço isso? Eu tenho que igualar os expoentes da potência de 10. Então, lembra lá? Eu tenho que ter um 10 elevado a 7, por exemplo. Um número, pode ser esse número aqui, mais 2 vezes 10 elevado a 7. Lembra que eu falei para vocês que sempre tem um númerozinho aqui, ó? Então, o que eu tenho? 10 elevado a 7, 10 elevado a 7. Simplesmente somo esses 2 vezes 10 elevado a 7. Porque aqui eu teria, né? Um número seguido de 7 zeros, então 10 milhões e 20 milhões. Total, 3 vezes 10 é 7, 30 milhões. Então, um resultado aí bem tranquilo de se fazer. Se não tá, tenho que arrumar. Então, pessoal, vocês já sabem, né? Vão lá, vão realizar as atividades e já já nós voltamos com as correções. Até mais. Então, galerinha, fizeram aí as atividades, viram como é que faz, lembrando das regras, já viram que matemática é você lembrar das regras. Professor, mas é muita coisa para lembrar. Por incrível que pareça, são poucas. Se você dominar elas, dá para fazer. Então, vamos lá treinar? Então, lembrando aí que tem que observar isso. Realize as operações com as potências de 10. Primeiro, eu tenho uma soma, 9 vezes 10 ao quadrado. 4 vezes 10 é a terceira. O que isso significa? Vou só colocar aqui, ó. 900, certo? Duas vírgulas para a direita. Não tem número? 0. Mais 4 seguido de quanto? A vírgula para a direita 3 vezes. Como eu não tenho números? 0. Olha a diferença. Eu tenho
4.000 mais 900. Eu sei que isso aqui vai dar 4.900, ótimo. Só que a pessoa pensa, ah, mas o 9 aqui é maior que o 4, então esse número é maior. Não, o que conta é a potência de 10, é a ordem de grandeza. Você não pode simplesmente somar 9 com 4 e depois você vai fazer o quê? Somar 10 ao quadrado com 10 à quinta. Isso aqui vai ser totalmente errado. Não é. É você deixar eles na mesma grandeza. Então, ou eu vou aumentar uma potência, ou eu vou pegar essa potência, por exemplo, 10 ao quadrado e aumentar para 10 à terceira, aí eu tenho que mexer no 9, ou eu tenho que pegar 4 vezes 10 à terceira e reduzir para 10 ao quadrado. Qual foi escolhido aqui? Aumentar o 4 ali no caso, né? Eu vou ter 49 vezes 10 ao quadrado ou 4,9 vezes 10 à terceira. Por quê? O que foi feito aqui? Ó? Eu peguei o 4, eu tirei uma potência dele. Quando eu tiro, eu acrescento um zero. Por que acrescento um zero? Porque quando eu tiro 1 daqui, ó, menos 1, o zero tem que vir para ser 40. Se eu tirar 2, eu coloco mais um zero. Se eu tirar 3, 3 zeros. Lembra lá que eram 3? Ó? Então, deixei esses em potência e fiz o quê? Somei com 9. Por quê? 9 vezes 10 ao quadrado e 4 vezes 10 ao quadrado. 40 vezes 10 ao quadrado. 49. Ah, professor, mas eu não gostei desse 49. Não tem problema. Passa a vírgula para a esquerda. Você só vem aqui, ó, passa a vírgula uma vez para a esquerda. O que é que você fez? Diminuiu o número. Então, a potência aumenta. Vírgula para a esquerda, aumenta a potência. 4,9 vezes 10 à terceira. Dos dois jeitos, vai estar completamente correto. Bom, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Às vezes você pode pensar, ah, professor, mas eu vou escrever o número igual o senhor está fazendo, colocou 9 com 2 zeros, 900, colocou 4 com 3 zeros, 4.000. Só que às vezes é 25 zeros, às vezes é 35 zeros, às vezes é 10 a menos 20, então não vai compensar escrever o número. Você tem que entender que as potências, o que acontece? Se eu quero aumentar, por exemplo, 4 para 40, eu tenho que tirar esse zero de algum lugar. De onde? Lá da potência, 10 à terceira, puxo ele, aí fica 10 ao quadrado, porque eu tirei um 10, né? E coloco ele aqui. Aí, não, eu quero fazer o número lá 9, eu quero aumentar minha potência. Se eu pegar o 9 e passar a vírgula para a esquerda, eu estou diminuindo o número. Só que ele é 9. E para ele voltar ao que ele era, eu tenho que aumentar a potência. Então, sempre tomar cuidado nessas transformações. Vamos lá? Um outro exemplo aqui. 12 vezes 10 a 4, menos 5 vezes 10 a 4. Ótimo, perfeito. Eu preciso transformar? Não, porque olha aqui, ó, estão na mesma potência. Significa o quê? Que eu tenho 4 zeros após esse valor numérico, que é o 12 e o 5. 12 menos 5, subtraio direto e vou ficar 7 vezes 10 a quarta. Então, aqui não tem dúvida, né, gente? Aqui está bem direto. Não houve transformação. Eu não tive que mexer no expoente. Se eu não tive que mexer, ele fica bem direto. 6 vezes 10 a sexta, mais 4 vezes 10 a sexta. Ótimo, muito tranquilo aqui, ó. 10 vezes 10 a sexta. Só que, gente, 10, eu posso ter 10 em notação científica? Não, eu não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? 1 vezes 10, lembra? Eu passei a vírgula 1 para a esquerda aqui, ó, tirando esse zero. Então, vai ficar 1,0 vezes 10 a 7. Eu peguei esse zero, fiz o quê? Joguei ele aqui para a minha potência. Então, 10 elevado a 7. 9 vezes 10 a quarta menos 2 vezes 10 a terceira. Ou esse 10 a quarta vai ter que baixar 1, 10 a terceira, ou 10 a terceira aumentar para 10 a quarta. Então, o que você pode fazer? Se você colocar o 10 a terceira para cima, você vai ter o resultado 8,8 vezes 10 a quarta. Ou 88 vezes 10 a terceira. O que isso significa? Significa que eu peguei o 9 vezes 10 a quarta menos. Eu tenho que fazer esse valor ir para cima. Para ele ir para cima, 0,2 vai para a esquerda
2 diminuiu o número, soma expoente. Aí eu chego nesse resultado aqui, certo? Opa, esse resultado. O que isso significa? 9 menos 0,2, 8,8. Ah, mas não gostei, vou querer colocar 10 a terceira. Não tem problema, vírgula para a direita, eu estou aumentando o número. Então, eu tenho que subtrair um aqui, ó. Aí eu chego nesse resultado. Então, sempre prestando atenção. Pessoal, sempre prestar atenção. Número, eu tinha lá um 2. Não, eu quero fazer minha potência aumentar. A minha potência aumentar, eu reduzo o número, certo? Para minha potência diminuir, eu aumento ele. Então, pense, se o número é 2, se for para 20, nossa, eu aumentei. Só que ele tem que voltar a ser 2, então, potência negativa. Ah, mas o 2 ficou 0,2. Eu tenho que aumentar ele, multiplicar por 10. Então, a potência positiva. Vamos lá? Então, deixa eu apagar isso aqui, que não é para confundir vocês. Essa parte aqui era só para mostrar. Bom, 1,4 vezes 10 a menos 3, mais 2,7 vezes 10 a menos 3. Ótimo. Potência, aqui, ó. Potência de base 10 iguais, o expoente está igual. Logo, eu posso fazer essa conta direto. 1,4 mais 2,7, 4,1. Direto, direto, direto. A questão 2, o sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Eu não sei quem é o ser humano que faz isso, mas que deve encher o saco, bater a cada meia hora esse sino, mas vamos lá. A ideia do exercício é essa. Indique, em notação científica, qual o número de vezes que o sino bate em um ano. Então, imagina aí, ó. A cada meia hora, o sino, uma batida. Então, pessoal, o que você vai fazer? Se você pensa a cada meia hora, uma hora, 2. Aí você vai, poxa, mas é um ano, né? Tá, beleza. Uma hora, 2 vezes, um dia eu tenho 24 horas. Eu sei quanto é em uma hora. Aí depois, em um ano, aí eu vou fazer. Vamos lá? Então, o que você faz? Primeiro, se não bate uma vez a cada meia hora, todos os dias, em um dia 48 vezes. Olha o tanto de vezes que vai bater em 48 vezes. Vamos supor que seja um mecanismo automático, que realmente ele vai fazer isso. Então, 48 vezes. Batidas no ano, 365 vezes. Por que 365? 365 dias. Por que 48? Cada dia desses 365 são 48 vezes. Multiplicado, eu chego em 17.520 vezes. Passando para a notação científica, lembra? O resultado tem que estar em notação científica. O número de vezes que o sino bate em cada ano é, então vamos lá, 17.520, volto quantas vezes? Olha aqui, 2, 3, 4. Então, 4 vezes. Então, se é 17.000 e vai para 1,7, está na cara que eu reduzi esse número. Então, se eu reduzir, eu tenho que fazer ele voltar a ser o que ele era. E para voltar a ser o que ele era, eu tenho que multiplicar várias vezes por 10. Quantas vezes? 4 vezes. Então, chega no resultado 17.520 vezes. Só para vocês terem a noção de quantas vezes bate em um ano. Lembrando que algumas situações são hipotéticas, né, gente? Ela pode não ser isso, mas você cria. E na física a gente considera muito isso, né? Ou, melhor, desconsidera muitas coisas. Bom, no Enem 2012, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que um asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua, olha só, entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere essa ilustração aqui, tá? Olha só, aqui a Terra, a Lua bem aqui, e ele passou exatamente, olha onde é a órbita da Lua aqui, ó, passou entre, né,
na órbita, e não necessariamente entre a Terra e a Lua, mas na órbita ali. Bom, a ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua, em torno da Terra. Então, é como se tivesse a Terra, o asteroide e a Lua. Só que não necessariamente nessa ordem, né? Porque aqui a Lua já está numa posição e ele passou depois, quando ela já estava em outro lugar ali. Opa, voltando. Na figura está indicado a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Quando fala muito próximo, mesmo assim, ainda é muito distante. Só que aí tem a atração da Terra, o tamanho do asteroide, se ele pode ser sugado, vamos dizer assim, né, atraído pela Terra, tem toda essa situação. O asteroide se aproximará o suficiente para que os cientistas possam observar detalhes de sua superfície. Como está bem próximo, com os instrumentos, vamos dizer assim, certos, né, para essa observação, você consegue até visualizar as características dele. Então, passagem 8 de novembro, às 21 horas e 28 minutos, horário de Brasília, ele passou. E bem próximo. Agora, olha o próximo que fala, né? 325 mil quilômetros. Mas isso aí é passando, raspando, hein? Com base nessa informação, a menor distância que o asteroide Y155 passou da superfície da Terra em quilômetros é igual a... Então, vamos lá. 3,25 vezes 10 ao quadrado. Ó, lembra que a resposta tem que estar em km, tá? Então, como é que você escreve aí em km? 3,25 vezes 10 ao quadrado, 3,25 vezes 10 à terceira. Então, o que você tem que fazer? Escrever esse número, 325, aí 1000. O que é 1000? 3 zeros. Só que aí você já vai ter em quilômetros. Aí você vai voltar vírgula, quantas vezes? 2, 3, 4, 5 ou 6? Então, se você analisar bem aí, eu vou ter, ó, 325. O 1000, quando ele coloca aqui, ó, 1000 representa 3 zeros. Então, eu volto, né, 5 casas e chego que o meu resultado é exatamente 3,25 vezes 10 a 5, que eu tenho em km. Quando ele fala resposta em km, eu não preciso botar unidade, tá, gente? Então, aqui, ó, em km, tá? Só que na resposta não aparece, porque ele já disse que minha resposta está em km. Então, 3,25 vezes 10 a 5 km. Pessoal, olha só. Pedido especial. Vão lá, pega aqueles livros de matemática do ensino fundamental até o 9º ano. Treina a regra de potência, soma, subtração, multiplicação, divisão. Olha lá como é que faz divisão de fração, MMC, soma com números com vírgula, né, números decimais. Você tem que saber essas regrinhas. Dá uma olhada naquele bem básico do triângulo retângulo, onde está o ângulo, a soma dos ângulos internos. Então, essas regrinhas matemáticas vão ser essenciais. Eu falo, por que eu estou falando um pouquinho de ângulo? Nós vamos chegar em lei de Newton. Aí nós vamos precisar lembrar um pouquinho de seno, cosseno e tangente. Mas vão ser bem light. Só que, além disso, tem o desenvolvimento da questão, entendimento do fenômeno físico que vai estar envolvido ali na questão. Beleza? Então, gente, nos encontramos na próxima aula. Tchau!